we all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. We all prepare to meet Jesus our King. What a wonderful time will be. And we today are one. E hoje somos The church itself, an attribute of God's thinking before the foundation of the world. A própria igreja, atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, To have a church. de ter uma igreja. So those which are in Christ was in Christ at the beginning. Por isso, aqueles que estão em Cristo estavam em Cristo no princípio, That was his thoughts. que eram seus pensamentos. And his thoughts is his attributes. E seus pensamentos são seus atributos. Here the seed starts in the promise, Aqui a semente começa na promessa, and Abraham here slightly doubted by Ishmael. e aqui Abraão duvidou um pouquinho por Ismael. And I want to show you the three stages of E quero mostrar-lhe os 3 estágios this seed that we're going to speak of, desta semente de que vamos falar, which is not heir with the shuck. a qual não herda com a casca. Now we find that in the beginning here Agora encontramos que, no princípio aqui, that God gave Abraham the promise. que Deus deu a Abraão a promessa. He gave Adam the promise first. Ele deu a promessa a Adão primeiro. And that was on the covenant was on conditions. E isso foi, o concerto tinha condições. If you won't do this, if you will do this. Se não fizer isto, se fizer isto. But when he gave it to Abraham, it was unconditional. Mas quando ele a deu a Abraão, foi incondicional. I have already done it. Já fiz isso. He never, Ele nunca. what he did, it was unconditional. O que ele fez foi incondicional. He gave to Abraham. Ele deu a Abraão. Now, and through that Abraham having the promise, Agora, e através disso, de Abraão ter a promessa, therefore we have to be Abraham's seed. portanto, nós temos que ser semente de Abraão. It was not only to Abraham, Não foi apenas para Abraão, but to his seed after him. mas para a sua semente depois dele. Now, if you notice, it wasn't seeds after him, Agora, se você notar, não foi sementes depois dele, but seed after him. mas semente depois dele. Now, we find out that the promise being slightly doubted by Sarah, Agora, encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, and Sarah told Abraham to take this Hagar, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar, the Egyptian young woman, for wife, a jovem egípcia, como esposa, and that would be the way that God would raise up this promised seed. e dessa maneira é que Deus levantaria esta semente prometida. Now, you see, from as I said last night, Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, any move from that original plan of God throws the whole thing out of cater. qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. We can't move from that original word. Não podemos nos mover daquela palavra original. It's got, we talked on it last evening or evening before last, brother. Ela tem, falamos sobre isso ontem à noite, ou anteontem à noite, melhor dizendo, On Balaam, he got God's answer. sobre Balaão. Ele recebeu a resposta de Deus, Straight and clear, don't go. direta e clara, não vá. But he has a permissive will. Mas ele tem a vontade permissiva, And you can work in that if you wish to. e você pode operar nisso se desejar. And God will make it honoring. E Deus honrará, But still, it's not God's perfect will. mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. And that's what we should strive for, His perfect will. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade. Not His permissive will. Não a sua vontade permissiva, The kingdom of God which He is in the earth today o reino de Deus, o qual ele está na terra hoje, can never be set up justly on a permissive will. será
nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. It's got to come back to His perfect will. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Now, we see here that Sarah, Agora, vemos aqui que Sara, after God had told Abraham that the child would be born through Sarah, depois de Deus ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, that would bless the world, que abençoaria o mundo, now Sarah doubted it. agora Sara duvidou. Now, I want you to notice it never come by Abraham, but by Sarah. E quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, The female. a mulher. And she doubted it. E ela duvidou And she said, take Hagar. e disse, tome Agar. And Abraham didn't want to do that. E Abraão não queria fazer isso, But God told him to go ahead and do it anyhow. mas Deus lhe disse para ir fazer mesmo assim. So he did it, Então ele o fez. slightly doubted. Duvidou um pouquinho. Now Isaac, being the free and from the promised woman, Agora Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, could not be heir with Ishmael, the bondswoman, in doubt. não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, em dúvida. That's what Paul was trying to say here. É isso o que Paulo estava tentando dizer aqui. You see, where one thing is doubted, Veja, onde uma coisa é duvidada and it brings down a certain thing of God, e traz certa coisa de Deus, a certain order of God. certa ordem de Deus, But it won't be heir with the original order of God. mas não herdará com a ordem original de Deus. You understand? Você entende? See, it can't be heir. Veja, não pode herdar. Now that's why I am so strongly today. Agora, é por isso que tão fortemente estou hoje. And I thought this would be a good time E achei que esta seria uma boa ocasião, because I don't know how much longer we'll be together. porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos, And maybe I could, e talvez eu pudesse, some way God would help me to show you the reason that I so firmly denounce organized religion. de alguma maneira, Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar religião organizada. It cannot be heir with the original program of God. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, Because organization is not of God. porque organização não é de Deus, It's of man. é do homem. The first church that's ever organized in all the world was a Roman Catholic Church at Nicaea, Rome. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Niceia, Roma. Revelation 17 said she was a whore and all of her children were harlots. Apocalipse 17 disse, ela era uma prostituta e todas as suas filhas eram meretrizes. And a whore is a woman who doesn't live true to her husband. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. And a harlot is the same thing. E uma meretriz é a mesma coisa. But you see, it become a church anyhow. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. It's an organized system. É um sistema organizado And it separates brotherhood. e separa os irmãos. We try to organize all the churches together. Tentamos organizar todas as igrejas juntas. It won't work. Não funcionará. Never did work. It won't never work. Nunca funcionou. Não funcionará nunca. The World Council of Churches, O Concílio Mundial de Igrejas, they're out of the program of God. elas estão fora do programa de Deus. Now you say, who are you? A fellow standing up there, not even a grammar school education. Agora você diz, quem é você, um camarada que encontra-se aí sem mesmo instrução ginasial? That don't make any difference what the education is. Não faz diferença alguma a instrução que for. It's not my education I'm trying to talk about. Não é sobre minha instrução que estou tentando falar. It's the Word of God I'm speaking about. See? É sobre a palavra de Deus que estou falando. Veja. And these vindications that you see in the ministry, E estas vindicações que você vê no ministério, it isn't me. não sou eu, It's God trying to get that to you that it's the truth. é Deus tentando trazer isso a você que é a verdade.
Would God have anything to do with a lie? Teria Deus algo a ver com uma mentira? Then far be it from me serving a God that would bless a lie. Então longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. It's the truth that He blesses. É a verdade que Ele abençoa. The truth that He honors. A verdade que Ele honrou. Now, Ishmael could not be heir with Isaac, Agora, Ismael não podia herdar com Isaque, because one was slightly doubted, porque um foi um pouquinho com dúvida. just slightly doubted. Só um pouquinho com dúvida. It was a child, it was still the seed of Abraham, Era um filho, ainda assim era a semente de Abraão, but not God's perfect way for it. mas não o perfeito modo de Deus para isso. Ishmael. Ismael. I could just spend much time here, Agora, eu poderia ficar muito tempo neste assunto, but I'm hoping the Holy Spirit will convey this to you in the real way that it should be. mas estou esperando que o Espírito Santo transmita isto a você da verdadeira maneira que deveria ser. Now, if Ishmael and Isaac could not be heir together, Agora, se Ismael e Isaque não podiam herdar juntos, because the original plan of God was substituted into a permissive plan of God, por causa do plano original de Deus ser substituído por um plano permissivo de Deus, a permissive way that God did bless, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou, neither can the spiritual church today be heir with the denominational. tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. The denominationals, God blessed them like He did Ishmael. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. But the spiritual will not be heir with the others. Mas os espirituais não herdarão com os outros. That's right. Isso mesmo. There will be coming out of the church denomination, Haverá, saindo da igreja denominação, church so-called, church natural, assim chamada igreja natural, will come a bride of Christ, the elected. sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Now there, what troubles me at this hour Agora, aí o que me incomoda nesta hora is knowing that we see all these denominations pulling into this. é saber que vemos todas estas denominações entrando nisto, What we know to be what you call the latter rain, que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia, or the pouring out of the Spirit. ou o derramamento do Espírito. Do you realize that Jesus said Você se dá conta que Jesus disse that when that come to pass, it would be the end? que quando isso acontecesse seria o fim? When the foolish virgin Quando a virgem louca and the wise virgin e a virgem sábia was not heirs together. não herdaram juntas, For when the foolish virgin, pois quando a virgem louca, she was a virgin ela era virgem, just lacking oil. só que com falta de azeite. But when she come to buy oil, Mas quando ela veio comprar azeite, it was at that time that the bridegroom came. foi nessa hora que o noivo veio. And she was left out E ela foi deixada, while she was trying to buy oil. enquanto estava tentando comprar azeite. You understand? Você entende? I want that to soak in real good. Quero que isso penetre muito bem. Now, surely I won't have to move that subject any further. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Now, neither can the spiritual and the natural be heirs together. Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos. That's why the rapture, É por isso que o arrebatamento, the bride, a noiva, the wise virgin, a virgem sábia, the called out, o que foi chamado para sair, the foreordained, o pré-ordenado, the elected. o eleito. Why, you businessman wouldn't run your office like some people try to think that God runs his program.
Ora, vocês, homens de negócio, não administrariam seu escritório como algumas pessoas tentam pensar que Deus administra o seu programa. Haphazard. Casualmente. God knew before the foundation of the world who would be saved and who would not be saved. Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não seria salvo. By predestination, by foreknowledge, He saw every member. Por predestinação, por presciência, Ele viu cada membro. Put every name on the Lamb's Book of Life. Pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro. Before the church ever began. Antes mesmo que a igreja começasse. Jesus come to seek and save that which was on that book. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava nesse livro. He bought the book of redemption. Ele comprou o livro da redenção. It was lost. Estava perdido. And He redeemed us. E Ele nos redimiu. And all names that's on that book was redeemed when He redeemed us. E todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando Ele nos redimiu. Then, as I've said many times, Então, como tenho dito muitas vezes, you recognize that. você reconhece isso. That's why you're here this morning. É por isso que vocês estão aqui esta manhã. Why you're coming up out of all these organizations and things. Que vocês estão saindo de todas estas organizações e coisas tais. There's something pulling you. Vocês tem alguma coisa puxando vocês. As my little thought was about the eagle hatched under the hen. Como era o meu pequeno pensamento sobre a águia que nasceu debaixo da galinha. You realize there's something different. Veja, você se dá conta que tem alguma coisa diferente. The church didn't have a satisfying something. A igreja não tinha uma coisa que satisfizesse. But you heard something else that was a scream. Mas você ouviu uma outra coisa que foi um clamor. You realized that you were born for that. Você se deu conta que nasceu para isso. You're a part of it. Você é parte disso. You fit into it like a glove on a hand. Você se encaixa nisso como uma luva numa mão. That's why we are assembled here together this morning. E é por isso que estamos reunidos aqui esta manhã. It's because, as my old southern mama used to say, é porque, como minha envelhecida mãe do sul costumava dizer, birds of a feather flock together. Cada qual com seu igual. Because you have things in common. Porque vocês têm coisas em comum. Buzzards and doves has nothing in common. Corvos e pombas não têm nada em comum. Their diet is different. A dieta deles é diferente. Although a dove could be hatched under a buzzard. Ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo. That's right. Isso mesmo. Depends on what it was to begin with. Depende do que for a princípio. Now, in that old, agora, e nisso, embora the dove might have to be mothered a while by that buzzard. A pomba tivesse que receber cuidado por um tempo daquele corvo. But finally, he'll find his mate. Mas finalmente ela encontraria seu companheiro. That's what the church is doing today. É isso que a igreja está fazendo hoje. For Jesus is the Word. Pois Jesus é a palavra. And He is the bridegroom. E ele é o noivo. And the bride is a part of the groom. E a noiva é parte do noivo. Therefore, the word that's to be fulfilled this day. Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje is the same part of the word that was fulfilled in His day. É a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. And it's the same word. E é a mesma palavra. Same experience, same life. Mesma experiência, mesma vida. For when God separated Adam, pois quando Deus separou Adão, he was both, we find out Adam was spirit to begin with. Ele era os dois. Encontramos que, para começar, Adão era espírito. He made man in his own image, created him male and female. Ele fez o homem à sua própria imagem, criou ele macho e fêmea. And then Genesis 2 and on. E então Gênesis 2 e adiante. He created man out of the dust of the earth. Ele criou o homem do pó da terra. Man was created in God's image. O homem foi criado à imagem de Deus. God is a spirit. Deus é um espírito. So he's a spirit man. Por isso, ele é um homem espírito. Then when he became flesh man, então, quando ele se tornou homem carne, animal flesh on the earth, carne animal na terra, he's showing, portraying here the bride.
Ele está mostrando, retratando aqui a noiva. He never taken and made another being, Ele não pegou e fez outro ser, but he took part of Adam, mas ele tomou parte de Adão, the original creation, a criação original. took from him a rib from his side, Tomou dele uma costela do seu lado and took the feminine spirit out of Adam, e tirou o espírito feminino de Adão. left the masculine spirit in there, Deixou o espírito masculino aí and placed it in the feminine part. e o colocou na parte feminina. Therefore, part of his spirit, part of his body. Portanto, parte do seu espírito, parte do seu corpo. Flesh of his flesh, bone of his bone. Carne da sua carne, osso do seu osso. Word of his word, life of his life. Palavra da sua palavra, vida da sua vida. And that's the way the bride is to Christ. E é assim que a noiva é com relação a Cristo. That's why the rapture of the royal seed has to come first. É por isso que o arrebatamento da semente tem que vir primeiro. And the rest of the dead live not for 1,000 years. E o resto dos mortos vive não por 1000 anos. Then they were brought up at the white throne judgment. Então foram trazidos ao juízo do trono branco. See, there is no judgment to the royal seed or the predestinated seed of Abraham. Veja, não existe juízo para a semente real, ou a semente predestinada de Abraão. Now, if you'll take St. John 5:24, listen to this. Agora, se você tomar São João 5:24, ouça isto. He that heareth my word Quem ouve a minha palavra and believeth on him that sent me has everlasting life. e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Now, how would that be so much different from many of our theologies? Agora, como seria isso tão diferente de muitas teologias nossas? Now, I could walk out here and say to a drunkard, Agora, eu poderia sair por aqui e dizer para um bêbado, you believe? você crê? Sure. Claro. Man with another man's wife, Um homem com a mulher de outro homem, you believe? você crê? Sure. Claro. Did you sit in the meeting last night to hear the word? Você estava na reunião ontem à noite para ouvir a palavra? Sure. Claro. You believe it? Você crê nela? Sure. Claro. He's just saying that. Ele está dizendo isso por dizer. But the original interpretation of this word, Mas a interpretação original desta palavra, he that understandeth my word aquele que entende a minha palavra and will believe on him that sent me. e crê naquele que me enviou, He that understands, aquele que entende, that is who it's made known to. isto é, aquele a quem ela é manifestada. Jesus said, no man can come to me except my Father has drawn him. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. And all that my Father hath given me, E todo o que meu Pai me deu, they will come. virá. My sheep, my doves hear my voice. Minhas ovelhas, minhas pombas ouvem a minha voz. A stranger they will not follow. Não seguirão um desconhecido. And what is the voice of God? E qual é a voz de Deus? Is the Word of God. É a palavra de Deus. What's any man's voice but his Word? O que é a voz de alguém a não ser a sua palavra? It's the Word of God. É a palavra de Deus. They'll hear the Word of God. Eles ouvirão a palavra de Deus. The natural seed, therefore, was only a carrier A semente natural, portanto, foi apenas um portador. through Ishmael first, Através de Ismael primeiro, Isaac second, Isaque segundo, then on down to the seed. então até chegar na semente. Just like the stalk, tassel, and shuck of the corn. Justamente como o talo, o pendão e a casca do milho. Now here, the three stages of the seed shows us the true picture Agora, aqui, os 3 estágios da semente nos mostra o verdadeiro quadro, that I want you to notice with me this morning. que quero que você note comigo esta manhã. We are seeing here, Estamos vendo aqui, and as being uneducated, e sendo sem instrução, I have to take the natural things that I see tenho que tomar as coisas naturais que vejo to type the spiritual things that's made known to me, para tipificar as coisas espirituais que me são dadas a conhecer. because I couldn't make it sensible to you in any grammar. Porque eu não poderia fazer sentido a vocês em gramática alguma. And anyhow, God always types the spiritual by the natural. E de qualquer forma,
Deus sempre tipifica o espiritual através do natural. If there wasn't a Bible, E se não houvesse a Bíblia, I'd still know that Christianity was right. ainda assim eu saberia que cristianismo é certo. Because the whole earth turns upon death, burial, and resurrection. Porque a terra toda gira sobre morte, sepultamento e ressurreição. Nature works death, burial, and resurrection. A natureza efetua morte, sepultamento e ressurreição. Look at the sap out of the tree. Veja a seiva que sai da árvore, How it's brought the leaf and the fruit falls, como que traz a folha e o fruto cai, goes back into the earth for the cold winter down beneath the sod, volta para a terra para o inverno frio, debaixo do solo, comes up again in spring with new life. sobe novamente na primavera com nova vida. Each year testifying Todo ano testificando that there is a life, there is a death, there is a resurrection. que há uma vida, há uma morte, há uma ressurreição. The sun rises of a morning. O sol nasce de manhã, A little baby just born, very weak. um bebezinho acabou de nascer, muito fraco. At 7 or 8 o'clock it starts off to school. Às 7 ou 8 horas começa a ir à escola, At 10 or 11 o'clock it's out of college. às 10 ou 11 horas termina a faculdade. It's shining in its strength from about 11 till about 3. Está brilhando em sua força de mais ou menos 11 até mais ou menos 3. Then it begins to weaken. Então começa a enfraquecer. In the evening it goes down, Ao entardecer, decai, gets weak, an old man. fica fraco, homem velho. Is that the end of it? It dies. Esse é o fim dele. Ele morre? No, it rises again the next morning. Não. Levanta-se outra vez na manhã seguinte. Está vendo? All nature, Toda a natureza. your real true Bible that witnesses with this Bible. A sua Bíblia de fato verdadeira que testifica com esta Bíblia. That's what I'm trying to show you this morning now. E é isso o que estou tentando mostrar-lhe esta manhã agora. Through nature, you'll see the Word of God Através da natureza você verá a palavra de Deus patterned to the Word of God. moldada à palavra de Deus. Because nature is the formation of God. Porque a natureza é a formação de Deus. Like science, they find the mechanics and the laws of nature, Como a ciência, eles encontram a mecânica e as leis da natureza, but they don't know what that nature is. mas não sabem o que é essa natureza. They don't know the life of nature. Não conhecem a vida da natureza. That's God. É Deus. So the mechanics without the dynamics is no good. Por isso, a mecânica sem a dinâmica não adianta. Now the stalk, tassel, and shook. Agora, o talo, o pendão e a casca. Notice, Hagar here represented the stalk, Note, Agar aqui representou o talo, which was the first life that started in the promise. que foi a primeira vida que teve início na promessa. Sarah represents the tassel or the pollen, Sara representa o pendão ou o pólen, comes in the tassel. que vem no pendão. Mary, the virgin, Maria, a virgem, represented and produced the true spiritual seed. representava e produziu a verdadeira semente espiritual, To bring forth the real true stalk. para trazer o talo de fato verdadeiro. Hagar and Sarah both was by sex, Agar e Sara, ambas foram pelo sexo. but Mary the virgin was by the power of God's promised word, by virgin birth. Mas Maria, a virgem, foi pelo poder da palavra prometida de Deus, por nascimento virginal. She brought forth the genuine seed. Ela produziu a semente genuína. The stalk had Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord, Jesus is the name, oh Jesus
by His name.